Olá, olá! Espero que todos estejam muito bem. E fala pra mim aí, comenta como foi. Vocês olharam um pouquinho pro campo do aspecto espiritual da vida de cada um de vocês? Então espero que de alguma forma vocês possam ter entrado em contato com esse pedacinho aí do nosso aspecto, que é um pedação na verdade. Então hoje a gente vai caminhar mais um pouquinho e nós vamos nos deparar com a outra parte do aspecto do nosso ser, que é o aspecto emocional. E esse aqui é a minha praia, né, gente? Então, olha que legal. Primeiro, eu quero que nós vamos fazer uma ponte aqui, uma brincadeirinha para vocês entenderem. Pense no nosso corpo físico, no nosso corpo biológico. Nosso corpo biológico, ele está o tempo todo comunicando, ok? Então, a primeira linguagem da nossa biologia é a sensação. Então, por exemplo, agora eu estou sentindo sede. Você consegue saber que eu estou sentindo sede? Não, porque é uma sensação, ok? Eu estou sentindo um pouco de calor, porque tá bem quentinho aqui, tá até um sol aqui entrando na minha janela. Então, é uma sensação, ok? E só eu estou percebendo o que está acontecendo dentro de mim com essa sensação. Então, a primeira linguagem da biologia, sensação. A segunda linguagem da nossa biologia são as emoções. As emoções, olha que interessante, não é eu comigo mesmo, mas é eu em relação ao outro. Então, quando eu sinto medo, eu estou sentindo medo em relação a algo ou a outro. Quando eu estou triste, estou sentindo em relação a algo ou a outro. Então, todas as emoções está comunicando eu em relação ao outro. Legal, né? Sabendo disso, já vai dar um grande avanço aí para a gente começar a entender sobre as emoções. Outra coisa que eu queria dizer para vocês que é todas as emoções, elas são boas no lugar certo, na hora certa, no lugar adequado, ok? Não tem emoções ruins ou não. Tem aquelas emoções que se eu ficar muito tempo presa a elas, eu vou acabar trazendo um grande fluxo de energia daquilo e vai causar algum dano aí. E aí a gente pode entender como uma patologia, como uma coisa aí que não seja tão positiva para a vida da gente. Fora isso, todas as emoções, elas são importantes, porque elas vão estar comunicando algo, uma necessidade minha em relação ao ambiente, ao outro ou às situações, ok? Então, essa é a primeira coisa. Outra coisa muito legal de se perceber é que desde muito cedo nós aprendemos que para viver em sociedade, viver na nossa cultura como nós vivemos, nós aprendemos que nós tínhamos que reprimir as nossas emoções. Então, pessoas um pouco mais intensas. Então, eu me lembro muito, né? Não ria alto, não ria tão alto. Meninas não riem assim. Meninos não podem chorar. Nossa, é para tanto? É para tudo isso? Então, o repertório aí vai grande. E o que a gente faz? A criança, ela vai reprimindo isso, vai guardando isso como se isso fosse inadequado, não possível. E a gente vai guardar isso lá no nosso porãozinho, ok? Guardar lá não quer dizer que não está lá. Está lá, só não estou entrando em contato. Então, olha que interessante, ó. Quanto mais eu consigo não reprimir as minhas emoções e eu aprendo a lidar com elas, a expressar o que eu estou sentindo de forma adequada, menos eu vou adoecer, seja físico ou seja no campo emocional. Porque emoção reprimida é uma energia parada. Imagina uma energia represada. Essa energia ela vai ficar focada em algum lugar e em algum momento ela vai se manifestar ou de uma forma física ou de uma forma emocional, e faz com que a gente
tenha que voltar ao caminho e olhar para isso. Então eu queria falar para vocês um pouquinho sobre isso, entendendo que o primeiro aspecto é a gente perceber que as emoções não é nem ruim nem boa. Outro dia eu dei até um exemplo muito interessante, que um cliente meu falou para mim que ele estava triste. E eu dei um exemplo que eu vou trazer aqui para vocês, que é: imagina aquele hóspede que você não convidou, mas ele bateu na sua porta e ele tá com uma malinha. Você vai lá abrir a porta, você olha e fala: poxa, ele tá aí na porta, eu vou atender. E ele tá lá com uma malinha. E você sabe que aquele hóspede, ou ele é a tristeza, ou ele é a raiva, ou ele é o nojo, a repugnância, ou ele é o medo. Olha que interessante. E esse hóspede não vai embora enquanto a gente não abrir a porta e não permitir que ele entre. Então, eu disse assim para esse meu cliente: vamos imaginar que bateram a sua porta. É a tristeza. Você vai abrir a porta, você olha e fala: poxa vida. Aí você dá uma olhadinha e ele tá com uma malinha na mão. Às vezes a mala é grande, às vezes a mala é pequenininha, às vezes é só uma mochilinha. E ele vai entrar. Pelo tamanho da mochilinha você já sabe se ele vai demorar para ir embora ou se ele vai ficar apenas algumas horas. Ele vai trazer o recado e vai embora. Então ele chega, ele se acomoda, senta ali naquele seu sofá, na sua poltrona ou mesmo na cadeira. E você vai sentar do lado dele. Olha para ele. Primeiro nomeia. Quem veio me visitar? Foi o medo? Foi a tristeza? Foi o nojo, a repugnância, algo que eu quero me distanciar daquilo? Foi a raiva? Foi a mágoa? Foi algum outro sentimento? Foi o desprezo? Foi o desespero? Enfim, você vai dar um nome para aquilo, ok? O nome que você entender. E de novo, é fácil dar nome para os sentimentos? Não. É fácil dar nome para as emoções? Não. Porque nós não fomos alfabetizados emocionalmente, ok? Então, fiquem muito tranquilos com isso. E aí, olha que legal. A gente vai sentar e vamos ver o que aquele hóspede trouxe. Quais são as fofocas? Eu gosto de pensar assim: o hóspede é igual aquele parente que veio de longe, né? E aí ele vai contar da vida de todo mundo que a gente não tá sabendo. Ah, lembra de fulano? Ah, aconteceu isso. Lembra de ciclano? Ah, aconteceu. É verdade. E você vai contando, e o hóspede vai contando, e você vai ali se apropriando daquelas histórias. Então imagina que o hóspede ali, naquele momento, é a tristeza. Talvez o que aquela tristeza está te trazendo é a informação de que algo não precisa existir mais, de que algo está no momento de morrer, de que você pode chorar a morte daquele projeto, daquela situação, que de repente não há mais necessidade de estar lá. Às vezes a perda de um emprego, a perda de um ente querido, algum projeto, algo que você queria muito, algo que aquele tempo já não existiu mais. Então, muitas vezes, a tristeza ela só está vindo comunicar a gente sobre isso. E quando ficamos tristes, podemos falar sobre essa tristeza, mas uma outra forma é expressar isso de forma biológica. Então, é como se nós pudéssemos chorar. Então, quando eu estou chorando, é uma forma do corpo biológico estar conectado com o corpo emocional, dizendo: olha, eu estou expressando o deixar isso embora. É como se eu permitisse que aquela energia que estava parada lá no meu corpo, ela fluísse. Isso vai dar uma sensação de alívio. Eu vou começar a compreender, e esse espaço de vazão que eu dei para esse sentimento, que estava tão reprimidinho, guardado, que eu estava fingindo que ele nem existia, eu vou começar a permitir que ele flua. E quanto mais eu deixo o sentimento, eu dou voz para ele, eu percebo qual era a necessidade que ele vinha trazer, qual foi o recado que ele me trouxe, eu aprendo a lidar com ele de uma outra forma. E aí, eu vou lidar com as emoções de um outro jeito,
Como, por exemplo, vocês estão observando, está sol aqui. Olha, tem um aspecto muito gostoso do sol e tem um aspecto também que não é tão gostoso do sol. Se tivesse frio, tem um aspecto gostoso e um aspecto que não é tão gostoso ou tão benéfico, enfim. Então, o que é legal a gente olhar? Nem é ruim e nem é bom. Simplesmente há um recado ali que eu preciso aprender algo com aquilo. E quanto mais eu administrar melhor as minhas emoções, eu não vou precisar entrar na intensidade. Porque imagina como se eu represasse, né? Eu me lembro sempre quando eu ainda não tinha uma habilidade boa para lidar com os meus sentimentos, eu sempre dizia, caramba, eu sempre arrumo confusão, eu estou sempre arrumando encrenca. Então, todo lugar, bastava eu às vezes num supermercado, e o caixa do supermercado, ele dava um jeito de arrumar uma confusãozinha ali, quando eu via, eu já estava arrumando uma confusão, brigando. Olha que interessante, porque eu aprendi que eu tinha muita dificuldade de expressar e olhar para a minha emoção da raiva. E olha, a raiva ela é tão interessante, ela é força motriz, ela ajuda a gente a se posicionar, ela ajuda a gente a colocar limite nas relações, ela ajuda, inclusive, a dizer, isso eu quero, isso eu não quero. Então não tem nada de negativo, a não ser que eu não tenha consciência dela, não deixo o hóspede entrar, fico segurando, e aí aquele hóspede vai meter o pé na porta e ele vai entrar com tudo. E quando ele entrar com tudo, ele vai cair em cima de você, a porta vai cair em cima de você, a mala que ele estava segurando, as roupas que estavam dentro da mala. Então, aí aquilo vem como se fosse uma avalanche. E é disso que nós temos medo. Da intensidade daquilo, né? Da falta de controle que nós vamos ter sobre aquilo. Mas fiquem bem tranquilos. Se eu for deixando isso ao dia a dia, então, e saindo devagarzinho, sabe, igual uma panela de pressão, eu vou tirando aquilo devagarzinho, aquilo não vai ficar enorme, combinado? E não vai explodir. E esse explodir é sempre quem paga o pato, é o nosso físico. Isso explode, que é a terceira linguagem da biologia que eu não trouxe aqui para vocês. Primeira emoção, segunda emoção, primeira sensação, desculpa, segunda emoção e a terceira é a doença. Então a gente não precisa chegar na doença. Então eu posso olhar o que está acontecendo comigo, o que eu estou sentindo na relação com o outro, para que eu não precise adoecer, ok? Então qual que é a dica que eu vou dar para vocês? Todos os dias, ao acordar, faça um checklist mental, rapidamente. Então antes de dormir, passa um pouquinho. O que eu vivenciei hoje? Eu tive mais medo, hoje foi um dia que eu tive mais sensação de bem-estar, satisfação, alegria. Eu tive muita raiva durante o dia, eu fiquei mais triste. Quais foram as emoções? Eu tive nojo de situações, um sentimento de repugnância, que é o nojo. Então, olha que interessante. Comecem a observar. Muitas vezes ficamos presos muito tempo a um único sentimento, a uma única emoção. Tem pessoas que são eternamente raivosas, tem pessoas que são eternamente tristonhas, tem pessoas que são eternamente medrosas. Então, eu preciso olhar o que eu reprimi tanto aqui que faz com que esse hóspede não vá muito embora. E aí, olha que legal, no momento que eu escuto o recado daquele meu parente, aquele meu hóspede, eu troco ali com ele, bato um papo com ele e ele vai embora. E ele não precisa ficar, porque é assim que as nossas emoções fazem. Elas vêm, dão o recado e elas vão embora, elas vêm, dão o recado e elas vão embora. A preocupação aqui é quando elas vêm e ficam voltando a mesma, porque ali tem um recado muito importante para você. Bora lá fazer esse checklist no final. E se você não conseguir conversar com alguém, não hesite, procure ajuda de um profissional
para que ele ajude a você a lidar um pouquinho mais com as emoções, tá bom? Lembrando que todos os dias a gente vai dedicar um pouquinho para o nosso caminho espiritual e um pouquinho para o nosso caminho emocional. Os outros dois aspectos, que é o mental e o físico, nós vamos falar no próximo vídeo. Eu vou terminar porque já ficou até longo, tá bom? Um beijo grande e que o meu amor, o meu sentimento da mais pura gratidão chegue a cada um de vocês. Um beijo.